Infelizmente, tem sido fácil hoje em dia ganhar dinheiro com a pauta masculinidade na internet e nas redes sociais de modo geral. Basta você assumir uma postura de coach, certo? Que você é um homem de sucesso sem ser, ostenta sem conseguir manter, diz que aprendeu aquilo que não estudou e leu. É tudo uma questão de pose. E aquele que troca uma ideia reta e que não fica ostentando coisas, pronto, já é chamado de menino, moleque ou coisas assim. E de uma geração pra cá, a visão de masculinidade tem mudado, porque antigamente tinha-se muito a ideia do homem provedor, do homem que, enfim, né, bancava, colocava o pau na mesa, mostrava que veio através da grana e dos bens materiais. Mas Augusto tem entendido que esse tipo de masculinidade é uma armadilha, esse tipo de masculinidade aí retrô, certo? E aqui nesse canal nós temos uma visão crítica sobre ela, porque foi esse tipo de masculinidade antiga, digamos assim, de modo geral, que trouxe muitos danos colaterais aos nossos pais, aos nossos avós, que mal conseguiam ficar em casa e enchiam suas caras nos bares por aí, tudo para evitar confrontar a família, porque não podiam falar aquilo que pensavam sobre relacionamentos, sobre a vida, sobre mulheres, era calar, consentir e trabalhar. E esses homens acumulavam uma carga absurda mental que agora, a nossa geração, pelo menos parte dela, está tentando reverter, sem ser aquele estereótipo na outra ponta do iceberg, que é aquela masculinidade frágil, que tem orgulho de ser sensível demais, emocionada demais, sem postura, sem firmeza, sem saber se colocar. Então, de um lado, tem os reacionários que querem aquele mundo à moda antiga que não cabe mais, inclusive que deu tanto dano a muitas famílias por aí. Homens viciados em bebidas, jogos, enfim. E o lado de cá, que é a masculinidade meninas. E no meio disso aí, temos os coaches como o coach da montanha. Quem não lembra desse camarada? Dizendo agora como você deve ser homem. Acompanha comigo. Coisa pra vocês que são homens, vocês não precisam ser amados não, vocês só precisam ser útil. Se a pessoa não falar eu te amo, foda-se. O homem não precisa ficar ouvindo isso não. O Todd precisa. Você chupa o Todd, nossa, que gostoso, que gostoso. Não precisa, fala só os homens agora. Fala assim, homem tem que ser útil. Vamos lá, acabou o dinheiro, acabou o sexo, acabou o elogio que você faz pra mulher. Pra que você serve? Responde, qual que é a utilidade? Você não é macho. Você não tá mais atendendo os pedidos da senhora. Você não serve nem de segurança, nem de abridor de porta, nem pra nada. Qual que é a lógica de você tá aí? Vocês não entenderam não, filho? A sociedade só tem dó de cachorro, de menino pequeno, de idoso e de mulher. Ninguém tem dó da gente, cacete. Vocês estão achando que eu tô falando isso por quê? Encare a realidade. Ou você é útil ou você não é nada. Um homem que entender isso, ele começa a virar assim, ó, o terror, governante. Isso é a realidade sobre a masculinidade. Por que está nessa crise? Porque nós estamos vindo de 3, 4, 5 gerações de um monte de imbecil, ensinando um monte de imbecil a ser mais imbecil que o imbecil anterior. Agora, se você entender que você não precisa ficar ouvindo, ai, você é amado. Não, amigo, você sabe quando você é útil. Quando você é o provedor de sua casa, você bate. Como é que um cara desse monta um império, jatos particulares e mansão falando bobagens como essa? É claro que todo o discurso coach motivacional tem um ponto de verdade. Do contrário, não viralizaria, certo? É claro que o homem, a luta dele na sua vida, eu tô falando com você, assim como eu já falei comigo mesmo muitas vezes, é tentar ser útil, é saber impactar, é saber consertar, é saber lidar, é resolver problemas, é ter o que chamamos da virtude da maestria, tem que ter uma habilidade para ter uma função na sociedade. Mas para você, inclusive que de repente é mais espiritual também, ou até mesmo mais moral, que tem uma filosofia que segue de vida, você sabe que o homem não é só isso. Não é só essa engrenagem no corpo da Matrix, do sistema, que se ele falhar, tira e coloca outra no lugar. Essa é a premissa que muitos casamentos antigamente eram baseadas. O homem que não serve para nada é como uma ferramenta quebrada. Quer dizer, o homem se resume, o homem, toda a sua história de vida, suas, enfim, aspirações, suas conexões, familiares, amigos, se resume a: você é útil ou não é útil? Tá fazendo o que com esse cara? Tá percebendo que esse tipo de traço reacionário, nesse tipo de discurso,
é um dos culpados, essa indústria do sucesso pelo sucesso, de que você nunca é o bastante, é um dos culpados pela grande proporção de índices de melancolia e depressão nos homens. Se você não sabe, cerca de 70% dos homens correspondem aos quadros depressivos, se comparado com o sexo feminino. Pois é, de 100% dos depressivos, 70% em média são homens. Por que será? Falta de espaço para falar, de viver um pouco para si mesmo, de não ter que ficar servindo sempre, de não ser confundido seu valor pessoal com seu trabalho na sociedade, que é passageiro. Quantos empregos não nascem e morrem todos os dias? E você é isso? Vai se resumir a isso? Você entende porque aqui no Conselho nós não trabalhamos com a ideia de uma masculinidade reacionária? Que felizmente alguns pontos da sociedade avançaram ao ponto de você agora poder escolher uma parceira não pelo aquilo que você tem a oferecer, mas por conexão de valores, senso de humor em comum, visão de mundo em comum, e não aquela clássica pergunta: você trabalha em quê? Ah, eu sou servente e... Ah, eu sou Uber e... Então os homens estão reaprendendo a viver a sua solteirice, reaprendendo a reposicionar o seu valor como homem na sociedade atual. Então que se foda se a mulher achar que seu emprego não é o bastante para bancar ela, os mimos dela e da família juntos. Afinal de contas, essa não é a realidade da maioria das famílias brasileiras. Esse tipo de coach vive no seu jatinho particular e na sua torre de marfim. E essa torre de marfim o protege da realidade. Que salário de um homem médio nos grandes centros urbanos hoje custeia uma vida e o luxo de uma família inteira? A pirâmide de ganhos do Brasil é absurdamente estreita. Se você já ganha 5 mil, você está já acima da média. Sendo que 5 mil numa grande metrópole não paga nada. Quase um quarto disso já é o aluguel. Bota aí criação de filho, né, conforto, contas do dia a dia e não sobra quase nada. Por isso é natural que homens e mulheres hoje trabalhem, dividam renda e façam um futuro juntos. É a realidade como é, o padrão de vida encareceu. O mínimo agora é muito alto. E as famílias brasileiras comuns sabem disso, estão se virando. Homens e mulheres respeitando um novo sistema no qual ambos trabalham, ganham o seu sustento. Um desemprega, o outro está empregando, segura. Quando um desemprega, o outro emprega, e assim vai, criando filho. Se tivéssemos que nos validar como homens para chegar no nível do coach da montanha, toda a sociedade estaria estéril, porque ele representa quantos por cento da população em nível de ganho e de poder de sustento, de mimos, de luxo. É por isso que não precisamos desse gatilho materialista da masculinidade de 4, 5 décadas atrás, onde você é definido pelo tamanho da sua carteira. Veja, ele tem razão quando ele cita a frase de Chris Rock, comediante norte-americano, onde apenas mulheres e crianças e idosos, né, são amados incondicionalmente. Já o homem só é amado à medida que ele provê alguma coisa. Mas isso só é verdade dentro do sistema de consumo extremamente materialista e utilitarista, onde mesmo um homem que consegue a sua liberdade financeira, liberdade geográfica, uma vida confortável, nunca vai sentir o suficiente porque não está comparado a esses luxos da indústria do hype que objetifica o homem pelo seu sucesso. Eu não quero definir vocês, meus inscritos aqui, conselheiros, a serem resumidos aos cargos de vocês. E é por isso que falamos tanto aqui de outras formas do homem se validar como masculino na sociedade, como postura emocional, até mesmo postura espiritual, caso você tenha sua espiritualidade. Ser útil sim aos outros, de saber servir, mas numa escala humana e responsável, e não nessa corrida dos ratos, onde você perde valor à medida que você ganha pouco. Então, segundo as palavras do coach, mais da metade da população masculina deveria se jogar de um abismo, porque não tem serventia, já que não ganha o suficiente para ser considerado homem, ou melhor, para ser considerado humano. Então não, a resposta não está em viver uma vida nos anos 40, e não, a resposta não está no menines desconstruído da geração atual. Um prega que a masculinidade sequer existe, e o outro prega que a masculinidade se resume ao quanto você consegue colocar na mesa. E olha que sujeitos como esse se consideram cristãos. Olha que curioso, né? Um cristão medindo o tamanho da sua capacidade como homem baseado no quanto você consegue oferecer. E a liberdade do espírito e da alma? E o espírito de caridade? E as 3 virtudes?
fé, esperança e caridades aplicadas ao cristianismo. Será que isso não conta? Cara, isso me deixa constrangido porque a medição do seu valor como homem não está no caráter, na moral, na prática, e sim numa mera ferramenta de um sistema falido. Enfim, senhores, essa foi a conversa de hoje. Coloque a sua opinião embaixo do Coach da Montanha e a sua percepção de masculinidade e saúde mental masculina. Coloca nos comentários aí de você sua visão crítica sobre isso, certo? Eu quero debater com vocês, vamos conversar. Eu sou o Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais.